Oi, aqui é a Mônica Tagliari falando. A gente vai começar essa nova websérie e eu vou apresentar um checklist de 4 passos para as aulas de ginástica localizada para você seguir, tá? Então vamos começar aqui falando de um cenário bem comum que a maioria dos professores, quando pensam em montar uma aula de ginástica localizada, eles imaginam exercícios, imaginam séries, repetições ou uma sequência, uma combinação de movimentos. Outros profissionais ainda pensam em combinar movimentos localizados com uma música. E alguns professores não têm a menor ideia de que um checklist bem feito e diferente do comum pode contribuir para a montagem de uma aula de ginástica localizada eficiente. Então, hoje você vai conhecer aqui esse checklist, nós vamos começar a falar sobre esses 4 passos, mas antes mesmo de começar a falar, eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem, tá? Essa imagem é uma foto minha dando aula num cruzeiro fitness. Durante alguns anos, trabalhei em cruzeiros marítimos com aulas de ginástica. Esse trabalho era feito durante apenas uma semana, então eu embarcava no navio num sábado, saía do navio no outro sábado e durante uma semana eu aplicava aulas de ginástica para grupos completamente heterogêneos e muito diferentes da minha realidade. Se você observar bem nessa sala de ginástica, se observar o público que aí está, eles estavam de férias, eles nem estavam totalmente bem vestidos para uma prática esportiva, mas eles estavam ali, eram alunos, disponíveis para o exercício e essa especificamente era uma aula de ginástica localizada. Então, dentro desse ambiente totalmente diferente de uma academia tradicional, dentro da rotina de um professor de educação física, você encontra uma situação totalmente diversa, porque as pessoas estavam no seu momento de lazer e elas estão esperando de você uma prática de atividade com qualidade, no mínimo, né? Elas não estão vestidas adequadamente, elas têm corpos diferentes, condicionamentos físicos diferentes, a sala de ginástica não é a sua sala de ginástica, os equipamentos que você tem ali não são os que você está acostumado, enfim, as pessoas estavam ali durante uma semana esperando praticar exercício e ao longo dos 7 dias sair dali com alguma influência positiva na mente. Então, nosso grande objetivo nesse momento, nesse tipo de cruzeiro, éramos assim, profissionais que deveriam levar as pessoas à importância da prática do exercício físico com atividade regular. Bom, imagine agora essa aula de ginástica localizada sendo montada para esse grupo de pessoas que nós não conhecíamos, né? Se coloque nessa posição. Então, é importante você usar esse checklist que você vai começar a ver aqui na sua websérie, porque ele vai te dar uma orientação além do comum, além do básico, muito diferente daquilo que você está acostumado a fazer, tá? Então, vamos lá. O nosso checklist ele vai apontar para 4 situações. Condições estruturais, conhecimento do público, treinamento e sistema pedagógico. E hoje a gente vai começar aqui com as condições estruturais. Dentro das condições estruturais, esse é o primeiro ponto que você precisa avaliar quando vai dar uma aula de ginástica localizada, é a questão dos equipamentos que você tem, do espaço que você tem, como está a ventilação, a limpeza e a quantidade de alunos e materiais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui agora, tá? Então, em termos de equipamentos, o que é mais comum numa aula de ginástica localizada são os halteres, o colchonete e a tornozeleira, as caneleiras. Isso é o mais tradicional, então você observa se você tem essa opção. Se você não tem, você vai ter que lidar com outras formas de trabalho ali diante daqueles equipamentos que você tem. Mas, em geral, o que nós podemos usar, então, dentro de uma sala de ginástica, além desses 3 que são os básicos? Bastões, barras, anilhas, borrachas ou therabands, né, ou rubber bands, depende, né? É tubinho ou são faixas, bolas, equipamento de suspensão, o slide, o step, o jump, o medicine, o kettlebell, saco de areia ou simplesmente nada. Então não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que naquele cruzeiro marítimo nós tivemos que trabalhar com ginástica localizada sem absolutamente nada. Não tinha nem colchonete sequer. Então, quando você para fazer esse primeiro ponto do seu checklist, quais são os materiais que eu tenho para trabalhar, você vai ter algumas
atitudes a tomar. E essas atitudes vão facilitar a sua vida e a vida do aluno que está praticando. Então, vamos lá. Se você tem determinados equipamentos para trabalhar, você pode optar em escolher exercícios de cadeia aberta, de cadeia fechada. Isso vai mudar a sua aula. Você também pode incrementar sistemas de treinamentos variados na sua aula, dependendo do equipamento que você tem. Você pode dar ênfase em fases da contração, porque tem equipamentos que favorecem o trabalho excêntrico, como o caso das borrachas, como o caso da suspensão. Então, se você tem essas oportunidades e você pode fazer esse tipo de incremento na aula, é uma opção de aumentar ou diminuir a intensidade, que é o nosso próximo item aqui. Você pode aumentar ou diminuir a intensidade dos exercícios que você tem diante dos equipamentos que você tem à sua disposição. E também pode facilitar a execução do aluno com um determinado equipamento. Por exemplo, você pode usar uma bola suíça para facilitar o apoio de um aluno, você pode usar um step para deixar o exercício mais confortável para determinado aluno. Então, tudo que você tem na sua frente, você precisa observar com esse olhar, um olhar que vai te ajudar a conduzir uma aula com muito mais qualidade, tá? Então, essa é a questão dos equipamentos. Aí tem a questão do espaço. É bem importante que você olhe o espaço da sua sala. Se ela é uma sala quadrada, se ela é uma sala retangular, se ela é uma sala com pilares, como dessa foto aí, existem várias salas de ginástica que tem pilar no meio. Se a sala é ampla ou se a sala é pequena. Por que você observa isso? Porque diante do tamanho da sala, você vai ter escolhas dos exercícios. Porque dependendo do tamanho da sala e do número de alunos que você tem, você pode lançar mão de exercícios com deslocamento, que é o caso dos avanços. Mas se você não tem uma sala grande, você não vai conseguir fazer avanços. Esse é apenas um dos exemplos de exercícios com deslocamentos que você pode usar na aula de localizada. Mas isso depende do espaço da aula, depende se a sala tem pilar ou não tem. Né? A outra questão é que, dependendo do espaço da sala, você vai ter que variar os equipamentos. Às vezes a sala é pequenininha, a sua sala está cheia, você vai ter que organizar pessoas e equipamentos por causa do espaço, não por causa da quantidade de equipamentos que você tem ali para trabalhar, tá? E você vai variar, sim, o controle da intensidade, porque muitas vezes você vai trabalhar num lugar e o seu exercício pode ficar mais tranquilo de fazer, ou você vai criar alguma estratégia para o seu exercício ficar um pouco mais intenso, mesmo estando no lugar, sem agregar os deslocamentos. Mas isso tudo que a gente está falando aqui é em função do espaço da sala. Então, o espaço é importante que você observe e fala, bom, deixa eu olhar isso aqui, deixa eu ver o que nós temos aqui para saber exatamente como eu vou trabalhar, tá? A questão da ventilação. Então, a ventilação não é só ventilação, eu coloquei ventilação para dar um norte para todos nós aqui, mas enfim, de onde vem a incidência solar, onde está a luz, né, para você colocar não só pessoas, como equipamentos ali na condição da luz, se você tem uma cortina que encobre isso, se você tem janelas, essas janelas são utilizadas só para iluminar ou para ventilar, mas se você não usa janela para ventilar, então você tem ventiladores, você tem ar-condicionado, você trabalha com salas totalmente abertas, que tem meia parede e você recebe a ventilação própria do ambiente externo, tudo isso são questões a serem avaliadas por você, para você posicionar bem os alunos dentro da sala de aula, até mesmo a iluminação do teto, como é que é a iluminação do teto para não ofuscar os olhos dos seus alunos, então você vai pensar em que posições você vai deitar essa pessoa, para que ela tenha uma experiência positiva. Então, toda essa questão da ventilação, da iluminação, das janelas, elas têm uma relação com o bem-estar, com a questão de manter um ambiente saudável para o seu aluno e que ele tenha uma experiência positiva ali dentro, né? Para ele tenha um ambiente agradável, ventilado, que ele possa respirar bem e se você tem um ar-condicionado, que você faça uma manutenção dele e que tenha a limpeza dele sempre bem feita, porque, afinal de contas, a respiração vai estar ali acontecendo naquele ambiente fechado e o ar-condicionado estaria ali fazendo a filtragem. Então, você precisa de todos esses cuidados para manter uma sala de localizada bem coordenada por você e que leve os seus alunos a ter uma sensação agradável ali dentro, uma experiência positiva. Aí vem a questão da limpeza.
Sim, muito importante, não apenas pela higiene, né? Mas olha só, onde você vai observar essa limpeza? No chão, a gente faz muito exercício no chão numa aula de localizada, nos materiais que você vai utilizar, né? A própria limpeza dos espelhos, porque o espelho numa aula de ginástica localizada, ele é uma ferramenta didática de correção de execução. Então esse espelho ele tem que estar ok, né? De preferência um espelho que te reproduza perfeitamente, mas que ele esteja limpo, né? A limpeza do equipamento de som, porque um equipamento de som que não está limpo, ele deteriora todos os seus equipamentos que você pluga ali e o som não sai adequadamente. E a música, se ela for de qualidade agora de som, tá? A qualidade da sonoridade que chega no ouvido dos alunos é extremamente motivacional. Então é importante que o seu equipamento de som esteja limpo para que você possa utilizar ele bem e que seus alunos sintam a vibração positiva da música. A sala tem que ter um odor agradável, tem que ser perfumada. E todos esses pequenos elementos que fazem muita volume aí na sua aula de ginástica localizada, vão trazer para o seu aluno, além da higiene, no caso da limpeza, mas essa sensação do bem-estar, do ambiente agradável, da experiência positiva, né? É a experiência que vale a pena a gente levar na vida dos nossos alunos para que eles voltem sempre, né? Com relação agora às quantidades, vale sempre tentar saber, quando você entra num lugar para dar aula, quantos alunos você tem e quais os materiais que você tem. Principalmente em relação ao espaço, que é a sala que a gente já falou aqui, né? Mas em relação à estratégia que você vai usar, que foi o que eu tive que pensar lá naquela imagem do navio, né? Que quantidade de equipamento eu tenho, quantas pessoas vão vir fazer essa aula comigo? Pessoas que eu mal conhecia, né? E por que isso? Porque quando você controla aí, ó, alunos, materiais, a relação do espaço e a relação com a estratégia que você vai ter, você tem uma aula mais bem organizada. Porque você pode facilitar a vida do aluno com relação aos equipamentos que ele vai usar e para você, quando você for montar a aula, diante daquele grupo de pessoas que ali está. Tá? A escolha dos exercícios, porque às vezes você tem pouco material e muita gente, então você vai precisar pegar uma caneleira por pessoa. Então, você vai poder fazer exercícios apenas unilaterais e não vai poder fazer exercícios bilaterais. Tudo bem, tá tudo certo. Basta você ter esse checklist na sua mão antes, porque aí você vai saber exatamente o que você vai fazer na aula, tá? E também o formato da aula. Você pode usar uma aula tradicional de localizada, mas também pode fazer uma aula em circuito, então, se assim for melhor, diante do teu espaço, diante do teu número de alunos e diante dos equipamentos que você tem. Então, os formatos da aula também poderão variar diante disso. É aí a importância desse checklist, tá? Bom, a gente acabou de ver aqui condições estruturais nesses 4 passos. Agora a gente vai ver o segundo ponto do checklist, que é o conhecimento do público. Mais do que verdade que a gente tem que conhecer os nossos alunos, tá? E existem maneiras da gente conhecer os nossos alunos, mesmo sem conhecer, que foi o meu caso lá naquela imagem do navio, tá? Não conhecia ninguém, mas tive que dar aula para eles. Como é que você começa a identificar quem são seus alunos, mesmo antes de conhecer profundamente seus alunos, tá? Então, vamos ver os pontos que você vai sempre observar. Gênero e faixa etária, você vai usar o aquecimento como uma ferramenta de conhecimento, tá? Você vai usar o final da aula também como uma ferramenta de conhecimento. Você pode tomar aquele cafezinho, o seu aluno depois da aula ou antes da aula, ou em algum outro momento que não seja na aula, e todos esses pontos vão ser importantes, pontos de conhecimento do seu aluno, além da tradicional avaliação física, né? Avaliação física que vai te dar vários parâmetros, mas isto aqui vai te ajudar muito a selecionar exercícios para sua aula. Então, vamos lá, detalhes. Importante você saber idade, sexo, obviamente. Por quê, né? Porque idades diferentes, tem histórias diferentes no corpo, tem envelhecimento no corpo, tem pessoas que têm mais idade, vamos supor, vamos comparar uma pessoa de 45 anos com uma pessoa de 20 anos, teve mais tempo de experiência vivida na sua vida com relação a movimentos, por exemplo, então é mais apta para o movimento do que uma pessoa de 20 anos. Não necessariamente o mais jovem é o mais apto. Então, avaliar essas idades, avaliar o sexo, homem e mulher, sim, porque são características diferentes, corpos diferentes, quantidade de grupos musculares diferentes, hormônios diferentes, espera-se reações diferentes
diferentes durante o exercício. Então, você vai sabendo tudo isso, até mesmo essa questão da idade do sexo, para você escolher uma trilha sonora que case com aquele grupo que está fazendo aula com você. Isso tudo vai te ajudar a criar aquele ambiente agradável e também te ajudar a montar movimentos, exercícios específicos mais apropriados para aquele grupo de pessoas que está na sua frente, tá? Mesmo com idades variadas e com sexos diferentes na sala, tá? É uma anamnese que eu falo, uma anamnese sem avaliação. A anamnese sem avaliação é quando você começa a avaliar como são as pessoas só pela troca de informações. Então você descobre muitas coisas quando a pessoa te fala, no mínimo, qual é a profissão dela. Sou dentista. Bom, sou dentista, já sabe, fica sentado o dia inteiro. A gente já sabe isso, olha. Então, ele fica sentado o dia inteiro. Provavelmente uma pessoa que tem bastante encurtamento na cadeia posterior. Então, eu ia pensar 2 vezes antes de dar stiff para essa pessoa. Porque para fazer stiff, um dos pré-requisitos é ter um bom alongamento de cadeia posterior. Entende a relação? A relação da profissão da pessoa com a condição física que ela tem, com o exercício que você vai ou não eleger na sua aula diante daquela pessoa que está te revelando um dado muito importante, que é a profissão que ela tem. Ela passa a maior parte das horas do dia dela na posição da sua profissão. Então, a gente precisa avaliar isso daí. Outra questão que dá para a gente coordenar bem é o aspecto morfofuncional, né? O aspecto morfofuncional são as características da composição corporal, por exemplo. Então, ao olhar para uma pessoa, você já consegue observar se ela está acima do peso, se ela tem alguma quantidade de massa muscular, se ela não tem nenhuma quantidade de massa muscular que seja o ideal para esse momento da vida dela. Então, imediatamente você já observa uma pessoa que está com retenção hídrica. Você tem aquele aspecto morfofuncional disponível para você ali no momento. Mas, conforme a aula vai passando, você vai vendo as condições físicas dela. E aí você vai descobrir se ela está apta ou não para exercícios de maior ou menor intensidade. Você vai conseguir destacar isso facilmente. Tá? Então, no aquecimento da aula, você já observa o nível de coordenação que essa pessoa tem. Você vai perceber se ela tem ritmo ou não tem. Qual é o nível de atenção. Tanto é que você fala direita, esquerda, e ela está fazendo esquerda, direita, ao contrário de você. E ela está te escutando, mas ela não está prestando atenção no que você está falando. Então, você observa isso. Você também observa a capacidade de memorização. Quando você junta 2 passos no aquecimento, um mais um, e a pessoa não está entendendo quantas vezes que faz um e o outro, ela não tem uma capacidade de estar ali atenta e colada com as suas informações. Então, ela tem uma memorização aí que está um pouquinho abalada. Pode ser por cansaço, pode ser por estresse, pode ser porque realmente ela tem uma questão de memorização pouco estimulada e vai ser estimulada por você agora nas suas aulas. E no próprio aquecimento, você também consegue observar o nível de condicionamento, porque às vezes a pessoa faz um aquecimento que para a maioria dos seus alunos é um aquecimento bem suave em termos de intensidade, mas para aquela pessoa não foi suave. Então, quer dizer que ela está com um nível de condicionamento físico muito abaixo do esperado. Você também consegue observar esse teu aluno no final da aula, pela percepção de esforço que ele vai te dizer. Nossa, que aula forte, nossa, muito forte, nossa, eu não consigo nem andar. Ou, nossa, que aula simples. Então, você vai pela percepção subjetiva de esforço observar que nível de condicionamento físico ele está. Você vai observar o desgaste geral dessa pessoa, como ela está saindo da aula, né? E isso vai te dar parâmetros de condicionamento físico. Você também vai ver o nível de motivação dessa pessoa para o exercício. Como foi o nível de motivação dela durante toda a aula, e você vai fechar no final da aula. E vai perceber também o nível de engajamento com a coisa, se ela está gostando de fazer exercício, se ela pretende voltar na próxima aula. Então, você vai ter uma percepção muito globalizada de quem é aquele tipo de aluno ali que está na sua frente, tá? E no cafezinho, que é aquele momento que você vai escolher para conversar com o seu aluno, que pode ser antes da aula, depois, num outro dia, ali na lanchonete da academia, onde for, né? Você vai conhecer a história dele, vai saber detalhes de lesões que ele teve e ele nunca te contou, vai te contar algum aspecto emocional que você sabe que impacta no exercício, e vai te dar informações extra que vão te dar iluminações para você selecionar exercícios que são de fato
adequados para aquele grupo que está na sua frente. Então, conhecer o público é muito mais do que fazer uma avaliação física, é estar observando o tempo todo, é estar presente o tempo inteiro para esse reconhecimento, tá? Conhecer o público te ajuda a direcionar a aula, a criar adaptações antecipadas, te ajuda a reeducar o aluno e facilita muito a sua prática. Então, é importante que você conheça o seu público para você poder dar boas aulas e evoluir com este grupo daqui para frente, tá? Voltando na foto do navio, então aqui está, ó, imagina só essa situação, pessoas que eu não conheço e que eu tive que fazer esse reconhecimento ali, durante a própria aula, no aquecimento da aula, numa conversa que eu tive com essas pessoas ali no navio, depois no cafezinho, porque elas voltaram para uma próxima aula, nós ficamos 7 dias juntos. Então, durante esses 7 dias, eu fiz um reconhecimento desse público para que eles pudessem fazer todas as aulas, voltarem para suas casas e se matricularem nas academias deles lá na cidade onde eles moravam. E isso vai acontecer com a gente todos os dias, em todas as aulas da nossa vida, principalmente com os alunos novos que chegam, né? Ou quando você entra para substituir um professor e começa um trabalho novo numa academia, tá? Então é isso, hoje você conheceu aqui 2 passos do checklist, que é a questão da estrutura de sala, né? E o conhecimento do público, e amanhã, no próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre o treinamento em si. Então, até lá!